Boa noite, bem-vindas, bem-vindos. Que coisa boa. Que coisa boa. Que bom que nós estamos aqui de novo. Perceba como você chega nesse momento e vai ocupando o seu espaço. Muito bom reencontrá-los. Muito bom. Para aqueles que estão conosco há mais tempo, há alguns anos já, e seguimos cada vez mais jovens aqui, apesar do tempo que passa. Todos nós. Então, alguns anos, alguns há menos tempo. E se você está chegando pela primeira vez, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Que bom. Muito bem. Nós vamos começar hoje mais uma sequência de meditações. Vocês sabem que eu sempre procuro trazer um tema que a gente estrutura e constrói nesses dias. Eu acho que esse é um recurso muito rico, inclusive bastante educativo no nosso processo, por isso que eu escolho fazer dessa forma. O tema que eu preparei para essa nossa semana aqui, para essa nossa nova sequência, é o medo de dizer não. O aprender a dizer não. Ou dificuldades para dizer não. Eu sempre escolho temas que de alguma forma são comuns à maioria das pessoas, se não a todas as pessoas, e temas que invariavelmente chegam para nós, especialmente nos movimentos individuais. E eu costumo dizer que o ser humano é meio parecido. Apesar de únicos, nós somos também um pouco parecidos. Então tem coisa que só muda o endereço, mas o desafio é o mesmo. E o medo de dizer não pode ser um desses temas. Entenda que isso não se limita ao medo de dizer não. Dizer não versa sobre colocar limites, então pode ser dificuldade em colocar limites. Medo de dizer não versa sobre o medo da decisão, porque quando eu decido, eu digo não para alguma coisa. Medo de dizer não versa sobre o medo da mudança, porque quando eu mudo, eu digo não para alguma coisa, para um estado antigo, para um comportamento antigo, para um movimento antigo. Então o movimento de dizer não, ele é medo de desagradar perfeitamente. Muito bom. Então, tudo isso contido nessa nossa proposta do medo de dizer não, nós vamos para o primeiro passo de hoje, que é reconhecer que
Na verdade, o nosso medo não está necessariamente no dizer não. Mas o nosso medo está nas consequências do não que nós dizemos. E por que eu estou dizendo isso? A pessoa muitas vezes chega aqui e ela diz assim: eu não sei como é que eu faço para dizer não. E aí eu digo para ela: você sabe sim, né? Porque você foi alfabetizada. Então você sabe, são 3 letras e um acento. E é assim que a gente diz para a pessoa: não, isso não. Então dizer não nós sabemos, nós não temos dificuldade em dizer não. Nós temos dificuldade em lidar com a consequência do não. Esse é o ponto. A consequência do não é o grande ponto de atenção para nós. Faz sentido isso que eu estou dizendo para vocês ou não? Então dizer não, ou muitas vezes a pessoa fala: não sei muito bem se aqui é um não. Na verdade, a gente sabe a maioria das situações onde cabe um não, ou onde eu deveria inserir um não. Então, a dificuldade também, na maioria das vezes, não está em identificar onde é o não, onde cabe o não, mas em, mais uma vez, lidar com as consequências. E por que é desafiador? Qual é a história que se repete aqui dentro de nós quando nós dizemos um não a alguém? Pode ser que você já tenha consciência disso ou isso ainda esteja num nível inconsciente. Quando eu digo não para você, você se aborrece comigo, porque não é o que você queria. Você se frustra comigo. Quando você se frustra comigo, você deixa de me amar. Eu perco o seu amor e eu fico sozinho. Se é consciente ou inconsciente, é outra história. Mas vocês conseguem perceber que esse é o movimento que acontece aqui quando nós falamos ou quando nós lidamos com o não? É o medo da rejeição, é o medo de ficarmos sozinhos, é o medo de perdermos o amor do outro, é o medo de não sermos mais reconhecidos, é o medo de deixarmos de ser importantes ou deixarmos de ser relevantes. E aí, pum. É o que vem depois. São as consequências. Então, muitas vezes o nosso sistema se conecta com esta possível perda, com esse possível prejuízo, e aí nós não fazemos, porque nós não queremos um prejuízo. Voltamos para esse lugar aqui. Só que o que o nosso sistema não percebe é o seguinte: que o não que não foi dito em algum momento que precisava ser dito, então ao invés de um não que era necessário, eu dei um sim. O sim que eu dou para o outro num movimento ou numa situação onde o que caberia era um não, se torna para nós um prejuízo. Então eu evito o prejuízo causado ao outro, né, que não me coloca lá naquele risco da rejeição,
Porém, eu acumulo um prejuízo pessoal do não que não foi dito. É o famoso não para mim, exatamente. E aí o que nós vamos fazendo ao longo da vida? Acumulando prejuízo. Acumulando prejuízo. Acumulando prejuízo. Acumulando prejuízo. Não importa se o seu limite é 10 ou se é 1000. A gente tem limites diferentes. Né? Tem gente que tem limite 10, tem gente que tem limite 1000. Não importa se o seu limite é 10 ou se é 1000. Quando os prejuízos acumulados chegarem no seu limite, algo vai acontecer. Quem me conta o que acontece? Porque arrisco dizer que, se não todos nós, a maioria de nós já passou por isso. A hora que os prejuízos chegam para nós no nosso limite, o que é que a gente faz? Exatamente. A gente adoece, a gente explode, a gente muda, dá ou não que deveria, a gente explode, a gente surta, a gente colapsa. Exatamente. Entende? Esses são os movimentos. Alguns deles. Outros movimentos. A gente fica mal. A gente se entristece. A gente se fecha. A gente desconta no outro. A gente sofre. A gente se pune. A gente desaba. Exatamente. Qual é o nosso objetivo aqui, nesses nossos dias? Construirmos uma maneira saudável de lidarmos com esse não, para que talvez a gente não precise chegar mais nesse extremo, que custa muito para nós. E às vezes é irreversível, porque às vezes a gente rompe uma relação e às vezes não dá para reconstruir. Isso. Às vezes a gente chora. Se sente tolo. Exatamente. Construir uma relação saudável com o não. Construir uma relação saudável com a colocação de limites. É fundamental para a nossa saúde. Física, emocional, psíquica. Portanto, essa é a nossa proposta. Certo? Amanhã nós vamos para um próximo passo nessa nossa caminhada. Foi muito bom hoje. É importante a gente reconhecer quais são as consequências do não acumulado, quais são as consequências dos prejuízos que nós vivemos e sentimos aqui na nossa experiência, para que ao tomar consciência disso, a gente possa dar o próximo passo do que é que nós queremos transformar. Porque se a gente não tem consciência desse prejuízo ou desses efeitos, a gente tem pouca força para fazer a mudança. Ótimo. Encontre uma posição confortável para você. Se você está vindo aqui pela primeira vez e quer uma sugestão, sentado, coluna ereta, relaxa os ombros, alinha o queixo, apoia os 2 pés no chão ou cruze as pernas na posição de lótus, o que for mais confortável para você. Relaxa os braços e, se for confortável para você, fecha os olhos. Inspire pelo nariz, solte pelo nariz.
Na nossa prática de hoje, nós vamos inspirar pelo nariz. Enquanto nós inspiramos, nós vamos contar mentalmente. 1, 2, 3. Vamos fazer uma pausa e vamos expirar pelo nariz, contando mentalmente. 3, 2, 1. É natural que venham pensamentos, é natural que venham lembranças, emoções. Agradeça e preste atenção na respiração. Volte a sua atenção para a respiração e para contar. Simples assim. Iniciando.
Respire profundamente. Interrompa a contagem. Observe como é que você se sente nesse momento. No seu ritmo e no seu tempo, sinta os seus pés, mexa os pés, mexa as pernas, as mãos, os braços, os ombros, mexa o pescoço e no seu ritmo e no seu tempo, abrindo os olhos. Como você se sente agora? Que bom. Muito bom encontrá-los. Um bom descanso. E nos vemos amanhã. Com mais um passo nesse nosso processo. Até amanhã.